trazer reflexões, tá? Sobre o castigo. A ideia aqui é trazer reflexões sobre o que o castigo traz, né? Então, se você tirou tudo aí na sua casa, já tirei celular, já tirei computador, já tirei futebol, já tirei do vôlei, já tirei tudo e não adianta, Soraya, ele continua aprontando. Então, eu quero que você reflita aqui comigo sobre o que o castigo leva ao adolescente. Então, se o adolescente fica de castigo, ele não pensa no que ele fez. Ele só pensa em uma coisa: é injusto. Então, que nem aquela paciente que eu falei, o segundo exemplo. Tia, minha mãe tirou o celular. O que tem a ver o celular com a escola? Ela estava indo mal na escola. Então, eles acham injusto. Por quê? Porque eles não entendem que o castigo... Não entendem a relação do castigo com o que está acontecendo. Por quê? Porque, na verdade, não estão entendendo nem o motivo do castigo. Se ela acha injusto tirar o celular... E não é só uma paciente que falou isso. Eu lembro de uma me contando. Mas isso é muito comum o adolescente falar. Então isso mostra que ele não está entendendo nada. Então isso não vai ser frutífero. Então, ele não entende porque ele está de castigo, não pensa no que ele fez, porque, né, eu até comecei a live falando assim, né? Me dá o celular e vai pro castigo. Por quê? Porque a gente pensa que na hora que o filho está lá no quarto de castigo, ele vai pensar na vida. Ele não vai pensar na vida. Ele só vai pensar que aquilo é injusto, por que minha mãe fez isso é injusto, isso é injusto, isso é injusto. Ele vai ficar nisso. Ele não vai pensar na vida. Então, não vai pensar, não vai refletir. 2, como ele está convicto de que aquilo é uma injustiça, ele vai começar a aprontar mais. Não é justo o que a minha mãe está fazendo com isso. Então também vou aprontar mais. E aí vem essa história do já tirei. E ele continua aprontando. Porque ele continua achando que aquilo é injusto. 2. 3. Essa frase é importante. Se você já tirou um monte de coisa e não funcionou, que adianta continuar tirando, gente? Sabe aquela frase que ele fala? Se eu continuar fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes, isso é insano. Então, se eu já tirei, por que eu acredito que tirar mais coisas vai ter repercussão positiva? Não adianta eu repetir da mesma forma e esperar um resultado diferente. Tá? Então, não adianta ficar fazendo mais do mesmo. Esse é o item 3. 4. Se o seu filho está aprontando, precisa aplicar o método POC. Soraya, como é que eu ajo com meu filho aprontando tal coisa? Não sei. Por quê? Porque só sabendo qual é a raiz do problema que eu vou saber como agir. Para quem está chegando no canal e ainda não sabe, método POC. Porquê, P de porquê, O de o que, C de como. Por que meu filho está aprontando tanto? Para depois eu pensar em o que fazer e como fazer. Então, muitas mães, tudo que acontece, a mãe vai lá e tira o celular. Meu filho está aprontando, como age tirando o celular? Mas você não sabe nem ao certo por que isso está acontecendo. Então, faz de conta. Soraya, meu filho está muito agressivo na escola com os professores. Aí a mãe vai lá e no como? Tirei o celular para ele parar. Aí eu pergunto para a mãe, você já aplicou o método POC e encontrou o porquê da situação? Daí ela vira para mim e fala assim, o porquê
ele começou a ficar assim depois que eu me separei do pai. Então, a raiz da questão é a separação dos pais. Ele tá um turbilhão, ele não tá sabendo lidar com aquilo. Ele não está conseguindo lidar com a separação dos pais e ainda vai lá a mãe e tira o celular dele para ele parar de aprontar na escola. Ele explode. Então, eu preciso implantar o método POC na minha casa e entender o porquê que meu filho está aprontando tanto. Por trás disso tem alguma coisa. Quando o adolescente está em equilíbrio, ele não apronta tanto. Alguma coisa está por trás. E enquanto eu não encontrar a raiz do problema, eu não vou conseguir ajudar meu filho. E se eu ficar só pensando no como agir e não agir na raiz do problema, eu vou enchendo a panela de pressão que existe dentro do coração dele. Eu não ajudo e atrapalho. Então, precisa implantar o método POC e encontrar a raiz da questão para poder ajudar de forma eficaz, de forma eficiente o seu adolescente. Esse era o item 4. 5. Eu prefiro, Soraya, combinados. Por que combinados ao invés de castigo? Porque na hora que eu faço um combinado com o meu adolescente, ele se sente ouvido. Filho, então como vai ser o combinado? Se você faz de conta. Então, o combinado vai ter a festinha no final de semana, o combinado é chegar às 10 horas. E mandar mensagem na hora que chega lá na festinha. Antes disso acontecer, você vai sentar com o seu filho e vai fazer um combinado. Filho, os nossos combinados são: você vai chegar no lugar e vai me mandar mensagem e vai chegar 10 horas em casa. Se não cumprir, o que você acha que deve ter de consequência? Ele fala o que ele acha, depois você fala o que você acha e vocês entram em um consenso sobre os combinados e a consequência daquilo. Então isso é um combinado, ele se sente ouvido. E antes de aprontar, ele vai parar para pensar, porque ele está se sentindo ouvido. Ele vai estar mais em equilíbrio. Então, esse é o 5, né? No combinado, ele se sente ouvido e ele vai parar para pensar antes de aprontar. E 6, o combinado, ele ensina. Por quê? Porque o adolescente ele vai trabalhar a tomada de decisão, então ele vai saber que tal decisão ele já sabe qual é a consequência, porque ele mesmo decidiu junto com a mãe a consequência. Vai trabalhar a tomada de decisão e vai trabalhar o controle, o autocontrole. Então eu vou desenvolvendo o meu adolescente com os combinados. Eu digo desenvolvendo como pessoa. Ele vai se tornar um adulto melhor graças aos combinados. Diferente do castigo, que não educa. Deu para entender, gente? Combinados. O 7, eu trouxe aqui um comentário assim: eu não tô dizendo que vocês têm que ser permissivas, não. Eu não sou boazinha. Acho que se bem que tem gente que me olha e acha que eu sou boazinha, mas eu não sou boazinha, ao contrário. Eu não acho que tem que ser permissiva, pelo contrário. Mas eu sou a favor do combinado, porque o combinado vai tornar o seu adolescente um adulto melhor. Então, o 7 era um comentário, o item 7, né? O item 8.
não tire coisas que afetam a saúde. Então, geralmente, vou pensar, eu já comentei aqui, né? Vou pensar no que o meu filho mais gosta. Meu filho ama o vôlei, então eu vou tirar o vôlei dele. Primeiro, ele precisa do vôlei para saúde dele. Então, afeta a saúde dele. O castigo que afeta a saúde dele não é saudável. Segundo, lembra não, porque vocês ainda não assistiram, acho, o meu vídeo de hoje, né? No meu vídeo de hoje eu falo assim, o humor na adolescência é assim. Por quê? Porque os hormônios são assim. Além da parte do cérebro lá, que eu falo lá no vídeo, tem a oscilação dos hormônios. Então é normal o adolescente estar de bom humor, mau humor, bom humor, mau humor, bom humor, mau humor. E eu esqueci o que eu estava falando. Ah, lembrei. Então, como tem essa oscilação, tem muita energia que ele precisa pôr para fora. E o esporte ajuda. O esporte, a música, a arte. Então, se eu tiro isso do meu adolescente, eu afeto a saúde física e mental dele. Porque ele precisa disso para pôr para fora. E vou te falar, piora ainda mais a situação em casa. Piora ainda mais. Então, não tirem esporte e arte. Tá? Arte inclui aí música, né? Tá bom? Esse era o 8, né? 9. Sim, vão adaptando os combinados. Então, não esqueça, Soraya, a gente fez um combinado de, né, vamos seguir nessa ideia de voltar para casa às 10 e mandar mensagem quando chegar. Mas vocês fizeram esse combinado quando ele tinha 15 anos. Agora ele já tem 17. Ele não vai continuar chegando em casa às 10, né? Talvez ele possa chegar à meia-noite. Então, não esqueçam que esses combinados têm que ser conversado, adaptado à medida que eles vão crescendo. Tá? Então, não esqueçam dessas novas conversas sobre os combinados. Agora que eu tô vendo por que todo mundo tá falando de mau humor, porque eu fixei o título do meu vídeo do meu vídeo de hoje, do meu reel, não da live. A live, deixa eu fixar agora. Não consigo. Poxa vida. Então o tema da live era me dá o celular e vai pro castigo. Tá? Era não, é. Vamos lá, vou voltar aqui nos comentários de vocês. Agora que eu entendi por que um monte de mãe tá me falando de mau humor, mau humor, mau humor. Eu fixei o título do meu reel. E eu não sei porque eu não tô conseguindo copiar o título da live pra fixar aqui no celular. Ai, ai, ai. Dona Soraya. Pronto. Então, vou voltar aqui nos comentários de vocês. Eita, muita gente passou, né? Aí. Bastante gente aqui na live. Aqui, tinha parado na Ione. O italiano falou assim, exato, ela faz chantagem comigo e não tô conseguindo controlar. Eu senti uma chantagem. Então você precisa entender mais sobre a adolescência para poder se sentir segura no agir, tá? Não esquece. No adolescer, o adolescente se transforma, mas a mãe também precisa se transformar, tá? Eu tenho até uma aluna do curso que falou isso.
ela, enfim, ela estava tendo uma questão bem importantíssima com a filha dela. E ela falou assim, eu decidi que eu precisava mudar. Ela falou, aí eu fui e comprei o seu curso porque eu vi que eu precisava mudar. Então ela foi decidida, em menos de um mês de curso, a relação mudou drasticamente com a filha dela. Drasticamente. Elas se aproximaram de uma forma muito bonita, em menos de um mês de curso. Então, te convido a essa transformação. Liliane falou assim, ainda bem que coloquei ele em aula de música e hoje ele toca violão. Muito bom. Ajuda demais a música, né? Nós somos católicos, da comunidade católica, e ele toca no grupo de oração apropriado para ele. Mas é só de sábado. Que pena que é só de sábado, mas ajuda demais.